Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Domingo é comemorado o Dia dos Pais. Você já parou para pensar que tipo de pai você é? Paternar, independentemente dos laços de sangue, é estar presente. É assumir o compromisso de cuidar de outra pessoa, o que exige amor, paciência e tempo. Um publicitário decidiu homenagear a filha com um livro contando um pouco das experiências como pai. E é com ele que a gente conversa agora. Zé Evaldo Júnior, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado, Renata. Que prazer estar aqui, ainda mais para a gente conversar de um tema tão gostoso que eu gosto tanto de falar, que é sobre paternidade. Pois é, sobre paternidade. Você escreveu esse livro aqui, Um Pai para Falar de Amor, o livro dos sentimentos paternos, histórias afetivas sobre a paternidade. Vou mostrar aqui a capa. Ficou super bacana. Então, são crônicas sobre você e sua filha Mariana, não é isso? Marina. Marina, sobre você e sua filha Marina. Marina tem 9, vai fazer 10 anos, é isso? Renata, a Marina tem 9 anos e meio. 9 e meio. E agora, nesse mês de agosto, eu completo a minha 10ª paternidade, o meu 10º dia dos pais, né? A minha 10ª paternidade, não sou pai de 10 crianças. Mas, olha, são crônicas ao longo desse tempo. E queria até contextualizar um pouquinho, falar quem eu sou. Eu sou publicitário, sou daqui de Brasília. E a Marina, agora, ela quase 10 anos, né? E eu sou um pai divorciado. Sim. E dentro dessa trajetória, eu reuni essas histórias, são histórias afetivas, tem humor, tem histórias engraçadas, tem os medos também que os pais, principalmente, enfrentam com as novidades de ser pai. Então, reuni ao longo do tempo, posso dizer até que é um livro que ele demorou 10 anos para ser escrito, porque foram situações, ocasiões, são lembranças desse meu relacionamento com a minha filha Marina. E é muito bacana, né, a gente trazer um pai presente, porque a gente sabe que ainda existem no Brasil muitos pais ausentes, né? Há uma estatística aí, que inclusive você tem, essa estatística, a gente vai falar um pouco sobre isso. Existem pais que colocam nomes na certidão, mas que não estão presentes. Existem pais que não colocam nome na certidão. O Ministério Público, inclusive, tem campanhas sobre isso. E para a criança, o fato de não ter o pai presente, isso causa, obviamente, traumas para o resto da vida. E aí eu queria falar um pouco com você, queria que você trouxesse um pouco sobre isso. Como é que é a sua experiência nessa sua geração? O que você percebe com relação aos seus colegas, enfim, nessa geração? São homens que estão querendo paternar, estão abertos para essa possibilidade de estarem presentes juntos aos seus filhos. Minha mãe dizia, figuraça, não, o pai só gosta de filho quando está junto da mãe. A gente sabe que não é bem isso, enfim, né, a geração dela, mas existe um pouco isso também, assim, de um medo de envolvimento, enfim, como é que você percebe isso? Eu vejo, Renata, que a sociedade está evoluindo, principalmente no desenvolvimento da importância da presença do pai. Nós temos alguns números, há muito que caminhar ainda, claro, mas eu vejo, por exemplo, que nas minhas rodas de conversa, nas minhas redes de contato, claro que a diversidade é muito grande e existem vários tipos de realidades por aí no nosso país, mas eu vejo uma diferença, talvez de uns anos para cá. O assunto filho, o assunto paternidade está presente mais nas rodas dos pais, rodas de conversa, rodas de homens. Eu fiz parte de um grupo que se reunia uma vez por semana, chamada Roda de Pais. E pais reunidos ali para falar sobre os seus dilemas, falar sobre os seus medos, falar sobre as suas angústias, desse momento da paternidade, não é? E a gente vê muito machismo enraizado ainda na nossa sociedade, né, Renata? Nós, homens, quando falamos de pais, às vezes a gente é muito desencorajado. Então, por exemplo, puxa, você vai ser pai, olha, aproveita para dormir o máximo que você pode. E, olha, você vai perder sua esposa.
Então, a gente precisa valorizar mais a importância da presença do pai, a presença do afeto, que faz toda a diferença. Um dado importante, por exemplo, o portal da transparência do Registro Civil mostra que no nosso país, ano passado, nasceram 2.500.000 crianças e desse número total, 172 mil crianças não tiveram o registro do nome do pai nas suas certidões, ou seja, são pais ausentes. Né? O número altíssimo. Há muito que caminhar. Sim. Então, em paralelo, o livro ele demonstra um pouco isso também, essas histórias afetivas, e a gente precisa promover a paternidade. É uma conversa que a gente precisa ter. O pai faz a diferença na vida dos filhos. Muito. Eu tive um pai muito participativo, um pai muito presente. Vejo os meus amigos, a minha geração, um pai muito mais envolvido com a participação dos filhos, não é? E às vezes a gente ainda vê, né, Renata? Por isso que realmente há muito ao que caminhar nesse sentido. Mas a gente vê ainda situações importantes da presença do pai, desde trocar fralda, tá lá no envolvimento das tarefas do lar com os filhos. Às vezes a gente ainda acha isso algo muito extraordinário, Sim. algo a ser valorizado. E, puxa, uma coisa que a dupla, o pai e a mãe, na presença do filho ali, ela é importante. O pai e a mãe é importante juntos, o pai é importante, a mãe é importante. Então, eu vejo que a nossa sociedade está evoluindo nesse sentido para uma maior participação dos pais. Sim, e é interessante isso que você está falando, Zé, pelo seguinte, a gente naturalizou uma participação, quando há essa participação, uma participação mínima, e talvez essa participação mínima seja fenomenal. Vou te dar um exemplo. Algumas mulheres até, homens também, falam assim, acham fenomenal quando o pai leva o filho para a escola. Não, mas é um pai super bacana porque leva o filho para a escola. Não, é um pai super legal porque deu o jantar para a criança. Ou seja, o básico do básico do que se espera de um pai, assim como se espera de uma mãe. Por que esperar mais de uma mãe do que de um pai? Né? Então, assim, é aquela coisa, assim, a participação de um pai, ela deve ser igual à participação de uma mãe. Não é porque a mãe pariu que ela deve fazer mais. Embora, na sociedade, isso é totalmente normalizado, que a mãe deve fazer mais, que a mãe deve abrir mão, inclusive, do trabalho para ficar com a criança, que a mãe deve abrir mão de sair, de se divertir, de ter a vida dela para ficar com a criança, enquanto a sociedade não espera isso do pai. Né? E o mínimo que o homem faz para a sociedade é o máximo e é muito. Então, é muito bacana trazer você aqui, trazer essa sua experiência com esse seu livro, que daqui a pouco a gente vai dar um spoiler Ótimo. dele, né? E falar assim, cara, é isso que a gente quer, é isso que nós mulheres queremos e é isso que a sociedade espera. E, sobretudo, para que as crianças sejam crianças e adultos saudáveis também. Sem dúvida. Renata, realmente esse patriarcalismo que a gente precisa mudar, esse machismo enraigado, às vezes, que a gente percebe. E está tendo um movimento bem interessante de um grupo de coalizão paterna. É uma composição mista de diversos atores da sociedade clamando por uma revisão, inclusive, do tempo de licença paternidade no nosso país. O que é ridículo, me desculpe o parêntese. Sim. 5 dias, é ridículo isso, né? Porque você tem uma mulher que acabou de parir e essa mulher precisa de uma ajuda, né? Para dar todo o suporte. Aí o cara tem 5 dias de licença paternidade. Você vê, né, Risível, Renata? É uma né? questão que o tempo de licença paternidade no nosso país é menor do que o período de carnaval. E a presença do pai ali faz toda a diferença na questão do manejo da criança, não é? Esse suporte depois que acontece a fusão ali, né, Claro. do corpo, da mãe, do filho. Realmente é importante a presença do pai ali, né? E principalmente nesse destaque, viu, Renata? O pai hoje em dia, e justamente nessa revisão, o pai ele não tem um papel de coadjuvante, né? Sim. O pai, ele é protagonista da criação dos filhos também. E é isso que a gente tem visto, esse movimento crescer, de uma paternidade mais efetiva e afetiva, de presença mesmo, desde os dias iniciais e acompanhando todo o desenvolvimento da criança, faz toda a diferença. Faz, com certeza. É isso, e agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a paternidade. O nosso entrevistado é o publicitário José Evaldo Júnior, que escreveu um livro de crônicas em homenagem à filha. Zé, eu vou dar um spoiler aqui do livro, são várias crônicas muito legais. E aí tem um aqui que você fala que homens choram, né? Que é, obviamente, invertendo aí uma lógica ilógica, né? Que dizem que homem não chora. Enfim, a gente já está conseguindo mudar essa percepção e é muito legal que você acompanhou a primeira apresentação de Natal dela e aí você começa a chorar na frente de todo mundo, não é isso? E aí que você fala, né? Que aí as pessoas em volta, o que houve com aquele rapaz ali, gente? O que está acontecendo com ele? Você super emocionado ali e você tentava disfarçar aquela emoção, enfim. E aí a Marina te viu chorando. E quando ela te viu chorando, o que ela fez? Ela parou a apresentação e foi te consolar, foi isso? Como é que foi isso? O Renato é uma das histórias presentes no livro. E é uma história muito bacana porque eu demais. sempre quis ser pai. E aí sonhava com a primeira apresentação da escola, aquela situação toda. Legal. E quando realizou, para mim foi um dia muito especial. E a Marina, toda bonita, produzida. É muito legal. Dançando e mesmo, cantando com um gorrinho de Natal, aquela cena clássica mesmo. Sim. E de uma hora para outra me veio um turbilhão de emoção ali, sabe, Renata? E aí foi até interessante que eu estava com o celular, e aí eu falei, o que está acontecendo comigo aqui agora, né? Foi uma novidade, um sentimento novo, e a paternidade faz isso nos homens, são muitas novidades ali de emoção São mesmo. muitas emoções muitas emoções mesmo, e novas, assim. Então, o que está acontecendo? Aí teve um momento, inclusive, que eu estava filmando, continuei com o celular ali, fiquei olhando para outro lugar, porque eu estava com aquela emoção ali muito forte. E aí o inusitado foi justamente isso, a Marina cantando, aproveitando ali o momento também, e ela me viu chorando na arquibancada da escola. E aí foi a primeira vez que a Marina me viu chorando, inclusive. Aí ela saiu da apresentação, me veio dar um abraço. Ela saiu da apresentação? Ela saiu da apresentação. Eu falei, ai meu Deus, eu estraguei a apresentação dela, né? E aí foi um momento muito carinhoso, porque ela veio ali me Isso demonstra acolher. muito da personalidade dela também. Muito, Interessante muito. isso, né? Teve a empatia, né? De acolher o pai dela. ali, a gente ficou junto e a gente se abraçou, foi um momento muito legal. E ela pequenininha ali ainda, né? Mas viu ali o pai naquele momento ali. Ela não entendeu muito, mas aí teve essa atitude dela que foi muito positiva. Isso demonstra também os laços afetivos que foram construídos, porque isso é muito interessante, assim. O amor, ele vai sendo construído, na verdade, né? Há uma relação diferente, claro, porque, assim... com relação à mãe e o filho, porque a gente vai construindo dentro do nosso íntimo, do nosso ser, né? E com o pai é um amor que ele vai sendo construído aos poucos também. Todo o amor ele vai sendo construído e você precisa alimentar esse amor, né? Isso é fato, você precisa alimentar esse amor. E eu fico pensando em algumas questões quando você fala isso. Primeiro, da relação que vocês construíram. Ela tinha quantos anos? 2 anos. 2 anos. Então, ou seja, já tinha uma construção de afetividade, de amorosidade, de amor ali, né? Demonstra muito da personalidade dela, mas da construção que vocês já vinham fazendo ali, dos seus laços afetivos. E eu fico pensando também, Zé, do quanto que os pais ausentes perdem quando eles não constroem esses laços, né? Do quanto que eles perdem mesmo de afetividade, de amorosidade e de dinâmica e de troca, né? Sem dúvida. A paternidade promove o homem, não é, Renata? Faz a gente crescer a nossa melhor versão ali. Sim. Então, esse desenvolvimento do ser humano como pai, o crescimento como pessoa, ele é formidável. Como eu aprendo com a Marina, como eu aprendo com as vivências dela, a paternidade é a melhor coisa que a gente tem. Então, eu tenho muito orgulho de ser pai de uma menina, que é a Marina. Ela é muito afetuosa e eu percebo esse meu desenvolvimento. Até costumo brincar com ela e falar algumas questões. Então, eu sempre repito, inclusive, puxa, você não imagina o quanto que eu te amo, né? E a gente vai falando e eu fico me imaginando como é que seria, onde é que eu estaria hoje se não fosse essa experiência como pai,
porque existe todo um envolvimento de dia a dia com ela, de presença, dedicação, e eu fico muito feliz, é a minha melhor versão totalmente, continuo aprendendo e continuo o desenvolvimento, nunca estarei pronto como pai, viu, Renata? É um aprendizado continuado, a cada dia, a cada momento, a cada nova experiência também. E você acha que você mudou muito como ser humano depois da vinda dela? Mudei muito, nossa, e como? Antes da Marina nascer, eu até brincava, comento com alguns amigos, né? Eu era um deserto do Saara total, tinha anos que eu não chorava, assim. Não por falta de alguma sensibilidade, de forma alguma, mas nada me trazia tanta emoção ao ponto de fazer meus olhos chorarem, digamos assim, sabe? E depois que a Marina nasceu, virei manteiga derretida total. E é interessante que é bem rápido ali, aquelas sensações, aqueles sentimentos. São muitas novidades também, sim, mas é muito prazeroso a paternidade. Então, realmente, essa ausência dos pais que não se dispõem ou os pais que não assumem a paternidade é uma pena. Por isso que a gente tem que conversar sobre isso, por isso que a gente tem que falar da presença do pai, a diferença que um pai faz na vida dos filhos. A gente vê, por exemplo, muitos dados de violência contra a criança. E como eu quero que a Marina cresça fortalecida, como eu quero que ela receba e ela seja uma pessoa boa para a sociedade também. Infelizmente, a gente tem visto os números crescendo da violência contra a criança e os adolescentes. Os números da ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos mostram, por exemplo, que ano passado 508 mil crianças foram vítimas de violência, não é? E isso não é normal. Né? Não pode, a gente não pode banalizar e nem banalizar a violência de forma alguma. Dos grupos, Renata, inclusive, a criança e o adolescente é o grupo que mais sofre com a violência. Seguido dos idosos, por exemplo, desse número de 508, são crianças e adolescentes, os idosos, 333 mil casos, é muita coisa. Muita coisa. As mulheres, 250 mil. Então, o livro, inclusive, ele comenta, ele fala sobre isso, né? A importância do amor, a importância em relação ao afeto, a gente precisa promover. E a presença do pai, ele faz esse momento ser diferente. Então, uma história bem interessante que eu contei aqui em relação à Flor e outras histórias também. Eu faço muito questão de abrir a porta do carro para a Marina. É um gesto singelo, é um gesto simples, mas é a cortesia. O masculino, a gente precisa resgatar isso do masculino, essa gentileza, não é? Mostrar a nossa potência como homem, a nossa potência paterna, mas de uma forma afetuosa, de uma forma amorosa. Então, é isso que a gente precisa conversar mais, fazer mais promoção, valorizar a presença do homem. Não, com certeza. E a partir do momento em que a Marina, ela se acostuma com esse padrão, né? De, como você coloca aqui, de você levar flores para ela, de repente, num dia que não é nenhuma data comemorativa, simplesmente por levar flores para ela. Quando você abre a porta do carro para ela, né? A mulher, ela vai se acostumar com um padrão e que ela vai aprender a dizer não para certos tipos de padrão que outras mulheres não veem como agressivos, mas que são agressivos, né? Então, ela começa a dizer não para agressividade, para relações tóxicas. Então, ela já vai crescendo não admitindo relações tóxicas, não admitindo homens tóxicos. Então, você está falando da violência contra a criança, que é algo que a gente precisa falar, mas você já está pensando em um futuro, né? Na violência contra a mulher. Então, você já está criando uma mulher que não vai aceitar pouca coisa. Pois é, né, Renata? Nessa questão de dados estatísticos ainda, a gente percebe no tempo da nossa entrevista, por exemplo, a cada hora no nosso país, 180 casos de violência contra a criança e o adolescente. O nosso período de entrevista aqui é de meia hora. Então, enquanto a gente está conversando aqui, 90 crianças no nosso país estão sofrendo nesse momento algum tipo de violência. Então, o amor ele justamente vem nessa contracorrente. A gente precisa reagir, a gente precisa agir, promover essa presença da família, a maior presença do pai, da mãe, crianças, para gerar crianças saudáveis, crianças com autoestima, para que não aceitem qualquer coisa, para que se não tolere a violência e não se normatize a violência também.
Esse é o objetivo como pai. Maravilha. É isso, e agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a paternidade. O nosso entrevistado é o publicitário José Evaldo Júnior, que escreveu um livro de crônicas em homenagem à filha. Zé, você tem guarda compartilhada, não é isso? Sim, eu me divorciei quando a Marina tinha 11 meses e toda aquela novidade de ter uma bebezinha e no universo feminino ali também, que eu não conhecia muito. Então, foram muitos desafios que foram vivenciados ali naquela ocasião. E hoje em dia, eu vejo que no final do livro aqui, você coloca 111 coisas legais para fazer com as suas crianças. Um dos grandes desafios hoje dos pais, eu tenho um filho de 15 anos, é exatamente você tirar essa meninada das redes sociais, enfim, né, do TikToker, exatamente desse universo virtual. E aí tem muitas dicas interessantíssimas aqui, mas aí eu quero ouvir de você. O que vocês fazem juntos? Puxa, Renata, esse tema é o tema do milênio, inclusive, as telas, não é? A gente está nessa era dessa intoxicação digital. Então, não só das crianças ali, mas os próprios pais também não estão ali presentes, né? Infelizmente, a gente está vivenciando essa overdose de telas e, né, em casa a gente não pode, tem sempre que se policiar ali para evitar esse excesso. Então, colocar regras, colocar tempo, é importante impor limites ali em relação a essa questão. A gente não pode demonizar, digamos assim, as telas, mas em contrapartida é importante ter esse equilíbrio, essa harmonia. E no livro tem algumas dicas, algumas sugestões de momentos para criar vínculos, para criar laços, momentos que são marcantes na história com seus filhos, coisas singelas, inclusive, como ver o sol nascendo, ver o pôr do sol, tomar um picolé no outro bairro da cidade, soltar pipa, por exemplo, coisas simples, não é? Sim. Os jogos de tabuleiro, como é legal a gente demais, promover cara. o diálogo ali daquele momento, e são essas ocasiões que ficam, não é? Então, a gente pensa muitas vezes na questão material, né? Puxa, dar um presente no aniversário, mas você lembra? Será que a criança lembra o que foi que ela ganhou no último aniversário dela? Ela vai lembrar de você lá junto, numa competição esportiva, num evento da escola, no momento que vocês cozinharam juntos, do pai chorando, não é? De fazer uma brincadeira em casa, de fazer a cabaninha, por exemplo. Eu brinco muito com a Marina em casa, de construir cabana. Às vezes a gente demora um tempo para construir e aí depois a gente desmonta e monta de novo. Então, são muitas sugestões, são dicas. Legal demais aqui. Ações. Karaokê, né? Encontrar desenhos e formas nas nuvens, criar fantoches. Passear em parques de diversões, ir ao zoológico tão bacana também, sair fantasiado por aí, ver um jogo esportivo ao vivo, enfim, são várias coisas legais, assim, eu achei muito interessante, porque são 111 coisas, realmente, porque o que acontece? Às vezes a gente fica realmente submerso nesse universo virtual e a gente não tem ideias, de fato, o que fazer com o meu filho, ou então, como a gente estava falando aqui, aí é o shopping e tal, cara, não, o dinheiro é o de menos, o tempo que a gente gasta ou investe é o que vai ficar, né? Sem dúvida, Renata, a gente não pode vincular a saída a consumo. Não. A gente pode fazer tantas coisas legais, a nossa cidade é tão maravilhosa, tem tantas atrações, mas eu concordo que às vezes já aconteceu comigo várias vezes, aquela travada. E aí, o que a gente vai fazer no final de semana? O que a gente vai fazer hoje à noite? Então, é legal ter esses recursos, como um jogo de tabuleiro, olha que brincadeira legal da gente ter um momento ali íntimo, de um momento de brincadeira, e nessa hora do lúdico que a criança conversa, na hora do lúdico que a gente se conhece cada vez melhor. E vai criando os laços histórias, também, vai criando os laços. Quem quiser comprar o livro, Zé, como é que faz? O livro, Renata, ele já está disponível, tanto na versão impressa quanto o e-book na Amazon. Também vai estar disponível na Livraria da Vila a partir do dia 10 de agosto, que é véspera do Dia dos Pais. Sim. Então, realmente é uma homenagem ao Dia dos Pais.
tanto a Livraria da Vila do Shopping Iguatemi aqui em Brasília, quanto no Brasília Shopping também estará disponível. Muito bacana. Olha só, parabéns pelo livro, parabéns pela sua atitude, né? Assim, a gente não deveria dar parabéns, mas a gente dá parabéns porque realmente, infelizmente, não são todos os homens que aprenderam a importância da paternidade e que sabem, né, o que é paternar e sabem a importância da paternidade para eles e para as crianças. Então, realmente, feliz Dia dos Pais para você e parabéns e muito obrigada pela entrevista, foi ótima. Muito obrigado, Renata, por estar aqui. Aproveito e desejo a todos os pais um ótimo Dia dos Pais e convido a todos os pais a serem os influencers dos seus filhos. A gente conversou bastante aqui sobre essa questão de telas, então assuma a paternidade, esteja junto, esteja presente, não é? Então, esse é o objetivo do livro também, não só a demonstração de amor para minha filha, mas que sirva de boas histórias para os pais que estão aí, que serão pais também, que irão nascer em breve, e aos que já são pais também. É uma forma da gente divulgar e promover o amor, principalmente. Com certeza. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Renato. Foi um prazer. Prazer todo meu. O Band Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília, no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigado pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. Feliz Dia dos Pais e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.